O Brasil, há muitos séculos, sempre foi tratado como o país do futuro, né? Um dos países que reúnem as melhores condições de se tornar uma potência global um dia, muito por causa das dimensões continentais do território brasileiro e por ter uma população muito abrangente e ainda muito jovem. Só que toda essa promessa de que logo o Brasil se tornaria um país desenvolvido, de que logo nós deixaríamos de ser um país emergente e alcançaríamos o posto de uma potência influente no mundo, parece não ter vingado, né? Parece não, na verdade nós não vingamos mesmo. Porque por mais que ainda sejamos a 8ª maior economia do mundo, em números brutos por paridade de poder de compra, a 8ª maior, nós já fomos a 6ª, a 7ª, só que quando veio a crise a gente foi para 8º. Quando a gente pega esse número e divide pelo tamanho da população brasileira, ou seja, o PIB per capita, que é o correto a se fazer ao se comparar a riqueza proporcional de países, né? Já que nem todos os países têm a mesma população. Aí a gente aparece na 80ª colocação, ao lado de países completamente insignificantes para a economia mundial. E no índice de desenvolvimento humano, e lembrando que com isso eu não tô dizendo que esses modelos de métricas têm metodologias perfeitas, tá? Não tem. Mas é só para poder ficar mais didático aqui mesmo. No IDH nós somos o 79º país mais desenvolvido. No fim eu sei que é inútil eu repetir aqui ad nauseam todas essas estatísticas que você já tá cansado, enjoado de ver. É notório que nós não somos o país desenvolvido se comparado pelo menos a países europeus, a Estados Unidos e Canadá, a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, é visível. Mas algo que poucos parecem realmente entender, e que é algo simples até, é que nós temos o potencial de ser o país, ou povo, nação, se você preferir, mais poderoso do mundo economicamente. Essa que é a verdade, aceitar essa condição de país mediano que nós somos hoje, e que realmente às vezes parece que o Brasil não foi feito para ser um país rico, é na verdade puro conformismo. Nós só não somos um país rico unicamente por causa de décadas de medidas estatais do que realmente o Brasil não precisa, ou seja, planejamento central da economia, social-democracia, intervencionismo e regulação econômica. Basicamente, esse povo que fala português e que vive em territórios dominados pelo Estado brasileiro só não é um povo próspero, justamente porque esse mesmo Estado brasileiro não permite que ele seja. E é isso que 90% da população não entende e o que atrapalha o desenvolvimento do Brasil. O brasileiro ele aprendeu desde cedo a não questionar as decisões ou a própria essência do governo democrático ao qual nós estamos submetidos. Na verdade, a maioria nem sequer se interessa em saber o que acontece em Brasília ou na Câmara Municipal da sua própria cidade. E assim, eu não tô dizendo que isso é errado, tá? Num cenário ideal, ninguém deveria se preocupar mesmo se um burocrata vai ferrar meu emprego criando mais leis trabalhistas, por exemplo. Mas geralmente com o brasileiro é assim, se eu tô empregado, se eu tô tendo condições de pôr comida na mesa da minha família, se eu consigo pagar minhas contas em dia e ter dinheiro aqui pro meu lazerzinho, mesmo que eu esteja ainda passando um pouco de necessidade, do que importa se os deputados criaram uma nova estatal de energia, do que importa se o Estado aumentou em 5% o imposto sobre a importação, sei lá, de medicamentos pro câncer. Não importa. Aliás, quem disse que sequer eu tô sabendo o que tá acontecendo na política? Eu nem tô sabendo. Essa sempre foi a mentalidade desleixada do brasileiro, enquanto uma crise assombrosa não assolava o país. Só que a ignorância não é um defeito intrínseco do brasileiro. É porque quando eu tenho tantas preocupações relacionadas diretamente à minha sobrevivência e a dos meus dependentes aqui do lado, de onde é que eu vou tirar tempo para questionar a existência ou não de um Estado democrático moderno, se o livre mercado leva ou não à criação de mais riquezas? Questões essas que são profundíssimas e são tão debatidas somente por economistas ou cientistas políticos. Onde é que eu vou tirar tempo para pensar tudo isso? Só que tem um detalhe, depois dessa explosão de informação que nós estamos vivenciando nas últimas décadas com o advento da internet, e sem precedentes um grande número de brasileiros tendo acesso a essas informações com a facilidade que é você ficar por dentro de tudo que ocorre com o smartphone na mão, e depois do seu país ser absolutamente arrasado com a gestão estatizante de socialistas nos últimos anos, nós estamos no presente em um momento histórico para o Brasil. Em um momento de transição cultural no que diz respeito à política e à economia. A mentalidade do brasileiro tá mudando. Lentamente, eu sei, mas que tá mudando tá. De uma percepção mais esquerdista ou isentona para uma percepção um pouco mais à direita. E é aqui que se encaixa toda a retórica do título do vídeo. O brasileiro, ele não é mais aquela besta quadrada de 20 ou 30 anos atrás. Ué, mas como assim? Se depois de tudo que o PT fez, um candidato do PT à presidência ainda consegue receber 45% dos votos em 2018? Tá, eu sei, mas o fato é que, deixando de lado os aspectos particulares de cada região do país,
Quando na sua vida você imaginaria que um candidato dito liberal e conservador, que toca em assuntos espinhosos como a previdência, direitos trabalhistas, de desburocratizar e desregulamentar a economia, de tirar o Estado do cangote de quem quer empreender, quando na sua vida você imaginaria que alguém com essas propostas venceria a eleição para presidente há 10, 15 ou 20 anos atrás? Nunca na vida. É óbvio que o Bolsonaro não é o que nós podemos chamar de o mais apto, o mais qualificado, o governante dos sonhos. Não, ele não é, nem de longe. Mas pra mim ele representa muito mais essa questão da transição dessa mentalidade do brasileiro para uma visão mais à direita do que alguém que realmente irá trazer mudanças relevantes e que vão levar o Brasil pro topo. Eu não tô dizendo que ele não fez ou não vai fazer coisas importantes ainda, até porque ele não completou nenhum ano de mandato ainda e já propôs reformas até que bem legais e impactantes. Só que não depende só dele, tem o parlamento, tem o judiciário, tem toda a burocracia estatal envolvida que impedem mudanças de curto prazo. Além disso, ele pegou uma máquina completamente, sistematicamente falida, mas no longo prazo, quando mais e mais pessoas começarem a entender os benefícios de uma economia de livre mercado e o quanto a diminuição do poder do Estado e a abertura da economia é capaz de trazer prosperidade a um país, com o tempo as chances do Brasil vir a ser um país relevante de fato no cenário internacional, elas são muito grandes. Talvez não como os Estados Unidos, uma China ou uma Índia que vem se lançando como uma pretensa potência global, mas quem sabe para brigar por espaço ali com o Japão, com a Alemanha, com o Reino Unido. Então eu só quero que você entenda que tudo passa por uma mudança cultural no fim. E na verdade sempre foi assim, governos vêm e vão, deputados passam 4 anos e uma nova leva entra, mas a cultura no fim é o que vai determinar a nossa grandiosidade. E lembrando que eu tô focando aqui somente no aspecto econômico, tá? E eu diria que apenas uns 15% da população tem uma visão convictamente favorável quanto ao livre mercado. O resto são isentões, social-democratas, esquerdistas, neocons. Ué, mas como assim só 15%? Cara, há uma década era 5%. E se daqui a 10 anos nós conseguirmos pôr 40%, da população como vendo o livre mercado com bons olhos, que bons frutos será que nós poderemos colher com tanta gente assim favorável ao livre mercado? Então é justamente por isso que eu vejo que mais do que nunca a alcunha de país do futuro realmente cabe ao Brasil. Mas para ficar ainda mais fácil de entender, vamos pegar aqui o PIB per capita do Brasil, na base PPC, ou seja, paridade do poder de compra. O nosso PIB é de cerca de 16 mil dólares per capita, por pessoa. Nós somos o 80º país mais rico nesse sentido. Então vamos supor aqui que um país verdadeiramente desenvolvido, que se preze, ele tem ali um PIB per capita de pelo menos uns 30 mil dólares. Eu não tô dizendo que é esse o valor correto, até porque o PIB per capita não é o único fator determinante para dizer o quão desenvolvido um país é, mas só para fluir o vídeo aqui, vamos dizer que 30 mil dólares per capita de PIB seja um valor mínimo que um país de fato desenvolvido deve ter. Com 30 mil dólares per capita, nós estaríamos ali junto com a Hungria, com a Polônia, com Portugal, que seria bem interessante até. O Brasil tem atualmente 16 mil, então 30 mil seria algo bem legal. A gente teria que dobrar nosso PIB per capita para a gente chegar ao nível de um país desenvolvido, de acordo com a nossa conta aqui. Então se o Brasil aumentasse o seu PIB per capita 3% ao ano, só fazendo uma conta básica aqui, tá? 3% ao ano de elevação do PIB per capita, levariam 21 anos para o Brasil chegar a 30 mil. A 6% ao ano de crescimento levaria 11 anos, e com 10% de crescimento, coisa que nem a China consegue mais hoje, seriam precisos 7 anos para a gente chegar no nível de um país como Portugal, Hungria ou Polônia. 7 anos com crescimento de 10% ao ano, que é praticamente impossível, né? Então o que é que eu quero dizer aqui? Se o Brasil crescer 3% ao ano seu PIB per capita, veja só, eu tô falando de PIB per capita, tá? Não confunde com PIB normal, porque o PIB per capita ele cresce percentualmente menos que o PIB normal absoluto, porque a população brasileira também cresce. Então para você entender, se o PIB do Brasil crescer 3%, mas a população ao mesmo tempo também cresceu 3%, basicamente você não teve um aumento no PIB per capita, porque a população cresceu no mesmo ritmo no crescimento da produção. Então se o Brasil crescer 3% ao ano, já o PIB per capita mesmo, levariam ainda 21 anos pra gente chegar ao patamar que Portugal tem hoje, sendo um país mediano da Europa. Então cá pra nós, 3% não resolve, vai demorar muito. Eu não quero esperar 21 anos, cara. Eu quero 10% ao ano, pra daqui 7 anos a gente já poder falar, ok, deixamos de ser um país subdesenvolvido, e agora? Partiu superpotência?
E como se faz isso? Livre mercado, cara. Não tem outra ideia, é livre mercado. E eu espero que com o Brasil, durante esse vídeo, você tenha entendido o conjunto da população em si, e não o Estado brasileiro, ou as estruturas nacionalistas, ou qualquer coisa do gênero, mas sim as pessoas que compartilham dessa cultura e que vivem no Brasil. Eu torço para que essas pessoas, que o ambiente melhore para essas pessoas e que nós sejamos mais prósperos um dia. Porque afinal nós todos vivemos bem próximos aqui na América do Sul, falamos a mesma língua e somos subjugados pelo mesmo Estado, então isso cria um laço aqui entre nós, além da cultura. E eu sei que nunca é bom a gente ficar otimista demais para as coisas, porque a decepção pode vir e tudo pode ir por água abaixo e a gente cai do cavalo, mas eu duvido muito que o Brasil não se desenvolva satisfatoriamente nos próximos anos, então pode salvar esse vídeo aqui e me cobrar depois, beleza? No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!